Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma prosa educativa, esse nosso programa semanal da TV Evangelizar e do Instituto Casagrande, sempre trazendo um tema especial com um convidado ou uma convidada especial. E hoje o nosso tema é política. Nós vamos falar da mulher na política. E por isso estamos trazendo uma prefeita que administra uma das maiores cidades do Brasil, uma das principais do Paraná, prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer. Prazer estar com você aqui, Nina. Eu que agradeço, prazer é meu, Renato. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com todos aí que estão nos assistindo. Um bom dia para vocês. E é muito importante a gente poder falar um pouquinho, fazer com que as pessoas conheçam a Nina, a prefeita, a política. Então, eu agradeço aí a você dando essa oportunidade através do Instituto, passando também para todos os telespectadores da TV Evangelizar. Muito obrigada. E o que é bacana, viu, Nina, que eu viajo para o Brasil inteiro, faço palestras, e esse ano, por exemplo, eu já fui para 50 municípios, e eu tenho que destacar aqui o que eu observo quando eu vejo uma mulher na prefeitura, que vai muito ao encontro do que o Papa Francisco falou recentemente sobre a mulher no Vaticano, e que ele falou num depoimento lindo, que onde a mulher coloca a mão, ela faz de forma diferente, ela complementa o trabalho do homem. E eu acompanho a sua trajetória e vi que você se destacou, mas com certeza você enfrentou muitos desafios, muitos preconceitos, porque não é comum ainda, nós estamos começando a ver a mulher chegar, mas a galgar alguns postos mais importantes no mundo político, no mundo empresarial, mas ainda é muito pequeno. E aonde eu vejo um sucesso. E São José dos Pinhais é um exemplo de sucesso, e eu queria conversar com você inicialmente, como que você decide, com todo esse preconceito, nós somos quase a mesma idade, então somos uma geração que nós não vimos a mulher com esse destaque, por que você decide ser política? Então, Renato, nunca me imaginei na política, e muito menos prefeita. Eu venho de uma família católica, muito religiosa, meu pai era uma pessoa de muita fé, e eu sempre falo que o futuro a Deus pertence, né? E nunca imaginei estar na política. Mas com o meu pai, que foi uma grande liderança no nosso bairro, uma vez ele... Você já nasceu em São José dos Pinhais? Já. Nasci e moro lá há 61 anos. Né, o posto Tio Zico era meu pai, o posto Tio Zico tem 50, faz agora, amanhã, dia 13, o posto Tio Zico faz 53 anos. E Dona Tibúrcia é sua mãe? A minha mãe. Então, meu pai sempre falava que para mudar a gente tem que participar. Uma história que aconteceu na igreja, que eu quis... falei assim, não ficou legal aquela apresentação e tal. Daí meu pai falou, mas você estava lá ajudando e tal? E eu falei, não. Ele falou assim, talvez se você estivesse ajudando, teria sido diferente. E ensinou a criticar a partidação. Eu tinha uns 12, 13 anos na época, e isso eu levei para a vida. E quando me convidaram para estar na política, isso eu já lá em 2000, já tinha mais de 40 anos. Eu lembrei dessa frase do meu pai me ensinando. E aí eu resolvi estar candidata a vereadora, isso lá em 2007, que foi quando eu me filiei no partido. Em 2008 foi minha primeira campanha. Porque é muito fácil, Renato, as pessoas ficarem atrás de um computador, de um celular e criticar. E eu trabalhei muito com meu pai na igreja, na nossa paróquia, e muitas vezes quem mais critica é quem menos ajuda ou participa. E foi o que me levou a entrar na política. Não basta só falar, a gente tem que estar atuando junto para ter a grande mudança. E foi quando eu decidi sair candidata a vereadora. Minha primeira eleição eu não ganhei, mas depois deu certo. E aí você entrou, foi vereadora, você já como vereadora pensava em ser prefeita, porque a vereadora você tem um papel diferente, mas quando você vai para a executiva é uma outra responsabilidade, e aí que acho que vem as grandes pedradas, porque você passa a ser espelho, todo mundo está observando, todo mundo analisa. Quando que você decide ser candidata a prefeito? Então, minha primeira eleição eu não ganhei. Daí, como prefeita, como candidata? Como vereadora. Em 2008. Daí você elegeu vereadora por 2 mandatos. Aí em 2012 eu falei com a minha irmã, eu vou de novo. Se eu ganhar, se eu perder, nunca mais eu saio candidata. Em 2012 eu fui a vereadora mais votada da cidade, fui também a primeira mulher a presidir uma sessão na Câmara Municipal. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta.
Como que você sai de uma vereadora não eleita para uma vereadora mais votada? Isso aqui é interessante, tem muita gente que vai, às vezes, tem essa vontade, ou aquele que não conseguiu se eleger. Como que se sai de uma vereadora não eleita para a vereadora mais votada de um pleito para o outro? Então, qual que é o segredo da campanha? Vamos lá. É você estar presente nos lugares o tempo todo, os 4 anos, não ir só pedir voto na véspera. Ou seja, quando você perdeu a eleição, você começou a sua campanha já. Sim, não campanha. Não é campanha, mas começou um trabalho mais ativo. Eu sempre fui, meu forte é a área rural. Eu moro na área rural de São José dos Pinhais, cresci trabalhando em festa de igreja, e o que me fazia sempre era ir nas comunidades, nas festas de igreja da nossa área rural. Quando eu fui candidata a primeira vez, eu fiz uma campanha de 3 meses, porque eu não sabia se eu ia estar ou não candidata. Depois a gente aprende, uma campanha é difícil fazer em 3 meses. Você tem que começar praticamente 1 ano antes a ver, falar, buscar pessoas líderes para estar junto. E quando eu perdi a minha primeira eleição, eu não ganhei, mas eu fiz 1.693 votos. Teve vereador que fez menos votos que eu. Eu fiquei de suplente. E eu sempre falo, a eleição foi início de outubro, no dia 11 ou 12 de outubro, na minha paróquia tinha 5 capelas que eu ia fazer a maionese nas igrejas. E uma semana depois eu estava naquela comunidade onde eu sempre fui e continuei indo. Fui lá fazer maionese, continuei os 4 anos indo onde eu sempre ia, onde eu fui na minha campanha. E é isso, o povo não acredita mais naquele político que só vem em véspera de eleição. Eles querem a pessoa presente, querem ser ouvidos. Não é nem para pedir, mas é sentir que ele está no pensamento e nas ações daquele político. Então, foi o que me fez ser a vereadora mais votada, porque eu realmente continuei naqueles 4 anos, indo em todos os lugares onde eu fui pedir voto. E depois de eleita, na minha segunda campanha, eu fiquei em segundo lugar. Porque você daí já tem uma rejeição. Quando é eleito, às vezes esperam mais. É mais difícil, é mais vereador, porque a gente não tem a caneta. Eu falo que o vereador... E eu sempre fui muito franca com a população. Falava... eu não vou fazer, não posso prometer porque eu não posso, pode ser que eu não cumpra. Porque você também, com o fato de não ter a caneta, você vai entrar com medidas, com propostas de lei, mas não é o executivo que vai autorizar, isso. Né? Eu sempre falei e falo que eu não vou mentir para ganhar voto. Então, eu sempre fui muito franca com as pessoas. E penso que isso, não tenho certeza, que foi um dos fatores a credibilidade. Porque as pessoas têm essa necessidade de ser ouvidas e de passar essa credibilidade, porque muitas vezes, tanto que hoje é fato, né? A gente vê o quanto 20%, às vezes chega até 30% o número de votos nulos ou em branco, pessoas que deixam de votar. Porque muitas vezes eu ouvia de muitas pessoas, eu não acredito em político, não vou votar. Eu falava, não, você tem que escolher um e votar. É onde você muda, no voto. Então, foi essa forma, talvez a forma sincera, falando a verdade e se fazendo presente. E quando você quando você se candidatou a prefeita, aí teve coragem, a família... Como que você toma essa decisão? Você era uma vereadora, já no segundo mandato. Como que você decide? Foi uma pressão do partido? Foi um desejo seu? Foram os seus colegas que trabalhavam? Tua família? Como que essa decisão é uma decisão muito individual, né? Mas como que você decide? Como que você foi impulsionada para ser uma mulher? Acho que, se não me engano, a primeira prefeita de São José dos Pinhais. Primeira, depois mulher. De 36 homens. 36 homens. Como que se decide? É uma coragem, né? De você romper com um modelo, um paradigma. Eu nunca me imaginei prefeita. Nunca. Nem quando você era vereadora? Quando eu falei que no início sou uma pessoa de muita fé, acho que Deus tem missões pra gente, né? E eu acredito muito nisso. Então, eu acabei casando, não deu certo, não tive filhos. E lá atrás, quando me convidaram para estar prefeita, a princípio eu fiquei um pouco assustada, porque eu falo que estar prefeita é uma grande responsabilidade, mas eu não sou melhor do que qualquer cidadão.
Somos todos iguais, cada um no seu papel tem a sua importância. Mas a responsabilidade é muito grande. Imagina uma cidade de mais de 900 quilômetros quadrados. Quantos habitantes tem? 340 mil, aproximadamente. Eu creio que já chega a quase 300. É o segundo maior PIB do Paraná? Do Paraná, é a sexta cidade do Paraná, né? Então, a gente... é uma preocupação. Mas eu levei, quando você fala assim, como foi a decisão? Eu levei 2 meses, foi um grupo que me convidou para estar candidata, não imaginava. Eu era muito cotada para ser vice na época. E quando me convidaram para estar candidata, eu tenho 5, somos em 5 irmãos no total, eu mais 4. E foi uma decisão familiar. A gente sentou muito, nossa família muito unida, porque eu sabia, o que me preocupava era a campanha. Que às vezes nível baixa, muito nível. Eu tenho um legado. E a mulher deve ser mais preocupada ainda, né? Sim, eu sabia que eu não tinha nada que pudesse me atingir, né? Assim, não tinha nada de errado. Mas eu tinha uma família, eu tenho uma história linda do meu pai, da minha mãe, que são pessoas que eu quero sempre honrar. E tem as fake news também hoje. As fake news, na minha primeira campanha, teve uma fake news na terça-feira, sexta, antes da eleição, que o GAECO estava indo na minha casa, na Câmara Municipal. Fake news, com matéria montada, mas aí você vai explicar. Então, era algo assim que me preocupava. Mas a gente tomou uma decisão, levamos 2 meses, eu decidi que eu ia estar candidata e sempre com apoio, principalmente da minha família. E quando você ganha a eleição, conta para nós, assim, os bastidores, como que foi dormir eleita prefeita? É uma emoção, é mais preocupação, mais emoção, mais felicidade, mais angústia? O que dá naquele primeiro momento aí? Vamos descobrir como que funciona a cabeça de uma prefeita eleita aí. A primeira eleição minha foi bem na pandemia, né? 2020. Então foi uma campanha já atípica, mais usava fechada, muita né? rede social, não tinha reuniões muito grandes, mas a euforia na hora do resultado... Renato, você não conseguiu dormir a primeira noite? Não, e falo para você, principalmente por ser mulher. Aquele dia, eu saí de 2% concorrendo com 7 homens, eram 8 candidatos no total, lá na minha primeira campanha. E eu estar eleita, eu vejo assim, a Nina ficou muito feliz, mas a Nina mulher ficou muito mais feliz. Porque você está representando as mulheres naquele momento. Assim, você está desbravando. A vitória, a conquista é maior. E realmente, a partir do instante que você ganha, a preocupação já começa. Eu falo que estar prefeita é uma preocupação constante, mas é gostoso quando você consegue fazer algo, quando você faz a diferença nas vidas das pessoas. Então, faz parte. Mas a euforia foi muito grande por estar representando, e eu sempre falei e falo que é representando a cidade que eu amo. Eu nasci, moro em São José dos Pinhais, e eu estava candidata porque eu queria defender a nossa cidade. Esse sempre foi, lá desde o início, que eu queria fazer o melhor para o povo e para a cidade que eu nasci, que tem orgulho e que eu amo. E eu fico muito feliz, Renato, ao longo dos 4 primeiros anos, partindo agora na reeleição, a gente deve chegar lá, mas assim, que eu consegui tornar mais forte o amor do sanjoséense por São José dos Pinhais. E é o pertencimento da nossa cidade. Isso é o que faz a cidade ficar maior, e com esse orgulho de cada cidadão, torna a nossa cidade maior para o todo, para o Brasil, para o Paraná. É quando a gente defende o que é nosso. E você foi aprovada na gestão porque você foi reeleita. Então, a reeleição, alguns criticam, outros são a favor, mas pelo menos é uma avaliação que os prefeitos, que os políticos têm no seu mandato. Você foi aprovada, então você hoje está no seu 2º mandato. Mas eu queria saber o seguinte, como que é a rotina de uma prefeita? Né? Que é o teu dia a dia? Qual é que você acorda? O pessoal quer saber, né? Que hora você acorda? Dorme quantas horas por dia? Faz sua alimentação na prefeitura? Ou é só almoço social? Você tem teus momentos? Como que é, rapidamente assim, nós temos pouco tempo, mas em 1 minuto, como que é a rotina de uma prefeita? Acorda cedo, dorme tarde.
eu vou em muitas agendas, eu falo que quando me convidam... Tem agenda final de semana também? Final de semana, quase nunca... quando eu almoço com a minha família no domingo, eles comemoram, porque eu saio muito para ir nos eventos, porque é onde eu vejo o povo. Isso é muito no final de semana. E é onde é sempre quase no todo domingo. final de semana tem evento, quase todo. Praticamente. Teve final de semana que eu já fui em 9 agendas, mesmo não sendo campanha. 5 no mínimo, mas eu procuro ir naquelas festas de igreja onde eu vejo pessoas de várias cidades, de vários bairros. E a agenda é acordar cedo para a prefeitura, se vai lá é difícil, porque é uma agenda atrás da outra. Eu gosto de estar na rua com as pessoas, eu gosto de conversar, de fazer... Você é muito brava com a tua equipe? Eu sou... Eu falo que eu cobro. Às vezes tem que ter um piti, não é verdade? Você tem piti de vez em quando? De vez em quando tem que ter. Porque mulher, né, tem mais piti que homem. Não, nem sempre. Mas assim, eu fico muito feliz, Renato. O que eu falo é o seguinte. Eu consegui mostrar... na minha gestão, que dá para fazer com competência, mas com sensibilidade, que é muito a fala do Papa Francisco. As mulheres, dos detalhes, dos cuidados. E assim, eu sempre falo, ninguém, um chefe ou um líder, não chama atenção se a pessoa estiver certa. Ele só vai chamar atenção se... Não estou falando que ela está errada, se aquilo poderia ter sido feito de outra maneira. E muitas vezes o estresse é grande, o dia a dia, falar para vocês, o dia a dia é pesado, é estresse. Eu tenho que falar de educação, segurança, saúde, são vários comércio, temas. Rural, então, eu falo que o cansaço mental às vezes é maior do que o físico. Mas eu como marmita lá na cozinha do meu gabinete, às vezes me cobram, porque às vezes eu não como direito, porque é tão corrido que a gente vai pulando. Sempre chego tarde em casa, tem uma irmã maravilhosa. Esses dias eu até ia filmar, tinha uma sopinha de feijão me esperando, que eu amo, né? Na campanha ela deixava o prato feito. Então, assim, é isso. É agito diário. Eu, inclusive, coloquei a minha irmã na minha agenda, porque às vezes eu esqueço de avisar, eu moro com a minha irmã. E quase toda noite eu tenho evento, porque eu gosto de estar... participar, às vezes inaugura uma empresa, tem algo, uma escola. Eu gosto de ir em todos os lugares, porque é esse o papel do político. Estar nos lugares com as pessoas. Pessoal, nós estamos chegando no intervalo aqui agora e vocês estão vendo que o papo está muito interessante. A gente falou um pouco sobre a mulher prefeita. Vamos falar agora sobre o resultado dessa prefeita. Então, depois do intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade. O que mudou na cidade, o que ela conseguiu fazer, que ela fez diferente. Já que estamos falando com uma mulher política, o que uma mulher fez diferente e que colocando essa sensibilidade, como ela falou, já do Papa Francisco. Vamos então para o intervalinho e voltamos na sequência. Fique conosco porque o papo está muito legal, a gente já volta. Pessoal, estamos de volta aqui hoje batendo um papo sobre política, sobre a mulher na política com a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, e ela estava me contando no primeiro bloco sobre a vida dela, sobre as dificuldades de ser uma mulher na política, e eu queria agora falar, Nina, no segundo bloco, sobre os resultados. Você já vai fazer 5 anos e pouquinho de gestão, né? O que você... as primeiras dificuldades no primeiro momento, quando você entrou, né? Você sentiu que não conseguia fazer, você achou que você se arrependeu em algum momento por achar que era impossível, né? Os preconceitos que você sofreu aí já dentro da estrutura, mas não só... como uma mulher lidando com empresários, você é prefeita de uma cidade, eu gostaria de destacar aqui assim, ó, que é o terceiro maior polo automotivo do Brasil, é o segundo maior PIB do Paraná, 45º PIB do Brasil, 27 bilhões,
sede de empresas, para quem não é daqui do Paraná, mas tem Boticário Nutrimental, que são famosas, né? Então, o Boticário está na sua cidade, destaque na agricultura, sendo o maior produtor de hortaliças da região e principal fornecedor do Ceasa de Curitiba. Você lida, então, com muitos homens, com muitos empresários, com muitos homens de negócios. Fala um pouquinho sobre como que você conseguiu fazer essa gestão. O que você considera, assim, como os maiores feitos aí na Prefeitura de São José dos Pinhais? Tem vários itens. Eu falo que São José é quase como um mini Brasil, porque nós somos o terceiro polo automotivo, né? Renault e Volkswagen estão na nossa cidade. Tem o aeroporto de Curitiba que está lá, inclusive. O aeroporto não é de Curitiba, o aeroporto é de São José dos Pinhais. A gente chama de aeroporto de Curitiba, mas é dela o aeroporto. É SJP. Fica na nossa cidade, mas enfim. E temos 70% quase de área rural. Então você tem um grande polo industrial, mas também é o maior produtor de hortaliças da região metropolitana. Então veja o contraste com a nossa cidade. A gente tem grandes Boticário, agora está indo também para São José dos Pinhais a Electrolux, que deve inaugurar a primeira fase agora em agosto. São 5 fases. Eu falo que nós tivemos... Boticário foi uma das primeiras maiores indústrias, hoje no mundo conhecido. A Renault, Volkswagen, Electrolux, em alguns anos deve ser a nossa segunda maior arrecadação. Então, é uma cidade com uma área industrial grande, mas também com uma agricultura forte, com uma área rural bonita, com turismo rural. Então, ela tem uma diversidade. E o que eu consegui foi, vejo muito a questão, primeiro, vamos falar de colocar numa gestão política a sensibilidade, fazer com o coração para as pessoas. Isso é muito importante. Segundo passo... Transformando na parte prática, o que é fazer com o coração para as pessoas? O que você considera, por exemplo, que faz diferente de um homem? Fazer políticas públicas pensando no bem comum para as pessoas. Eu falo sempre, Renato, que nós mulheres não queremos... Eu falo sempre que a gente tem que andar em igualdade. Não, eu não gosto de ter radicalismo, mais homens, mais mulheres, não, andar em igualdade, dar o equilíbrio. É o equilíbrio que dá a junção que faz dar certo. Os homens, eu gosto da racionalidade, da agilidade que um homem deseja, mas às vezes a visão de um homem ela é muito reta. E a mulher tem uma visão mais ampliada, e é isso que acaba A tua equipe fazendo é mista, secretários são... Tem homens e mulheres. Então, é essa questão de você ampliar aquela visão que acaba fazendo uma gestão pensando. Então, muitas vezes, você tem que pensar naquele detalhe, eu vou construir essa escola maior, porque daqui a alguns anos eu posso ampliar. Não ter o imediatismo, pensar num futuro à frente. Então, eu vejo que isso é algo que a gente tem essa sensibilidade levando, falando aqui do Instituto Casagrande, falando da educação, de pensar, agora eu estou criando núcleos de psicólogo e assistente social na nossa educação, porque a ponte você tem que fazer aluno, escola e pai. Então, o ideal era ter uma psicóloga, uma assistente social em cada unidade de educação. É impossível. Eu falo sempre que tem um mundo ideal e um mundo possível. Então, a gente está criando 8 pares, né, psicólogo e assistente social, para separar, regionalizar as escolas para trabalhar essas ações. Então, é ter essa visão. Eu sou assistente social de formação, que também a gente tem que pensar que não dá, uma hora a gente não vai conseguir só apagar o fogo. A gente tem que ter a prevenção. E tudo começa na educação. Tem que ter prevenção da saúde, eu defendo a saúde na atenção primária, tem que ter a prevenção na educação, porque isso reflete na saúde, na segurança. Tem que fazer trabalhos de grupos com mulheres para, eu não gosto da palavra empoderar, mas fortalecer as mulheres, para que elas tenham as suas conquistas, para que possam fazer o que elas desejam. A gente sabe o quanto ampliou a mulher no mercado de trabalho, né? Isso é algo, eu falo sempre que se desde a época da criação as mulheres tivessem igualdade com os homens, talvez a gente estivesse mandando o mundo, mas não é isso que eu quero. O que eu desejo é que a gente tenha igualdade, que a gente ande junto. Tem espaço para os dois. Que a gente se dê a mão e que caminhe para um mundo melhor. Eu acredito nisso, é isso que eu desejo. Então, enquanto gestão,
pensando nisso aí que eu falo dessa sensibilidade, de levar, de fazer, de pensar naquela criança. Eu sempre falava isso, e é a verdade, que não adianta falar que o jovem é o futuro se não fizer para ele no presente. De fazer política não para fazer marketing ou para mostrar um trabalho que às vezes ele não se consolida, mas de fazer aquela política que realmente dê resultado e que transforme a vida daquela pessoa. Então, dessa forma que eu vejo a nossa cidade, o povo com orgulho do que é nosso, defendendo mais São José, mostrando que o aeroporto é de São José, não é de Curitiba. Então, é esse orgulho que o brasileiro tem que ter do Brasil, que o são-joséense tem que ter de São José, que o paranaense tem que ter do nosso estado, que o curitibano tem que ter de Curitiba, é fazer pertencimento do que é nosso. Que o católico tem que ter da sua religião, que o professor daquela escola, que eu costumo dizer, não sei se você concorda comigo, eu fui diretor de escola e eu dizia sempre que o pertencimento tem que... Eu não sou professor de uma escola pública, eu sou professor da escola Tia Mariazinha. E eu vou vestir a camisa daquela escola e a escola tem que ter diferenciais para que o professor tenha orgulho de vestir aquela camisa. Quando eu trabalho com os diretores, eu digo, você tem que criar na sua escola uma identidade tão forte, porque ele pertence à rede pública, ele pertence a São José dos Pinhais, mas ele também pertence àquela escola que tem tais diferenciais. Isso dá um sentido de pertencimento muito grande. E que às vezes nunca esquece da escola. Nunca esquece. A gente chama de que você leva para a vida toda. Eu sou aluno, fui aluno daquela escola tal. E levar o nome da escola. Não que só estudei na escola pública, eu estudei... Você não vai ver na rede privada, eu estudei na rede privada de educação. Eu estudei no colégio tal. E às vezes na escola pública, muitos professores, muitos diretores, não, é da escola pública. Não, dentro do São José dos Pinhais, cada escola tem uma identidade. Você trabalha muito com isso, porque eu vou dizendo isso. Por quê? Porque eu estava conversando com a prefeita aqui, que a Prefeitura de São José dos Pinhais vai ganhar um prêmio no nosso congresso do Instituto Casa Grande, um prêmio de educação, que vai ser entregue pelo senador Cristóvão Buarque nos dias 12 e 13 de junho. Então, São José dos Pinhais é uma das capitais que foram selecionadas, porque capitais não, da cidade que foram selecionadas, porque nós temos os indicadores e dentro do rol de indicadores da nossa comissão julgadora, vocês ganharam um prêmio, na verdade, de indicadores de educação. Então, quero já comunicar... Obrigada, Instituto Casa Grande, muito obrigado, fico muito feliz, é um trabalho que a gente precisar que nós vamos conversar com todos os premiados, você já está sendo comunicado aqui no seu prêmio. Obrigada, é muito importante, a gente sabe, a educação foi um dos setores que mais sofreu com a pandemia, né? Até você transformar para a questão online, as crianças sem aula, sem ter o presencial. Então, a gente tem investido muito na educação. Eu até, voltando um pouquinho, um dos piores momentos foi a pandemia da gestão, e eu falo que o primeiro mandato foram 3 anos, 2 anos e meio de mandato, porque 1 ano e meio foi pandemia que a gente não podia fazer quase nada, era só salvar vidas e pensar, e foi um grande desafio para todos os professores, os diretores, porque a educação foi, e isso ele leva à frente, porque você teve um delay ali naquele momento. Sim. Que dá uma diferença na sequência. É que até hoje nós estamos ainda, o Brasil todo, sofrendo com as sequelas. A gente fala que a pandemia acabou. Para a educação, aquela geração que passou pela pandemia, vai carregar para o resto da vida. Sim. Crianças que não foram alfabetizadas na idade correspondente, jovens que fizeram ensino médio, apenas 1 ano de ensino médio na escola e 2 em casa. São crianças que vão levar para a vida toda, né, as consequências. A gente falava, até debatendo, são mais de 20 anos para recuperar aquele 1 ano e meio, porque você vai passando as gerações, quem fez faculdade, eu lembro que na época a minha sobrinha se formou em medicina, não teve formatura, mas a aprendizagem, principalmente, né, a prática de muitos cursos acabou sendo defasada, porque na época só falava do Covid. Eu brinco tem um sobrinho que fez medicina, eu falei assim, tenho medo de consultar com ele, por causa que fez no ensino remoto, para brincar que eles tiveram que correr atrás de uma série de conteúdos que foram comprometidos.
porque o profissional ficou 1 ano e meio, quase 2 anos, sem ter o contato diretamente com o professor, com a universidade, só em casa, né? E a medicina também na saúde foi um outro agravante, porque as doenças pré-existentes acabou acumulando, né? A gente sabe o quanto a fila do SUS é grande e acabou ainda ficando muito maior com a pandemia, porque aquilo na época você não teve cirurgias, as elitistas, às vezes você tinha vesícula, várias situações de saúde que foram reprimidas e que depois e depois com uma demanda muito grande. E já tinham filas e acabou só aumentando. Então, hoje eu acho que você considera já que na saúde já foi equacionado isso, ou ainda tem problemas? Ainda tem problemas porque a demanda SUS sempre foi muito grande. Hoje tem algumas categorias, falando até e reverbera muito na educação, o autismo. A nossa maior dificuldade hoje é neurologista. Então, as maiores filas, e não é só em São José dos Pinhais, em Curitiba, todos os municípios, no Brasil, é demanda de neurologista. Interessante isso para os professores, né, que a gente lida muito com problemas da saúde mental das crianças, dos professores, a inclusão. Então, você está corroborando, trazendo que é uma das áreas carentes. Carentes, a neurologia. Então, tem algumas especialidades. Pediatria. Poucos médicos fazendo pediatria, então alguns médicos pneumologista, então tem psiquiatria, tem algumas áreas da medicina, mas neuro, por exemplo, é uma demanda hoje muito grande, porque precisa de laudos, de trabalhar, então a gente enfrenta alguns desafios. Sempre teve, e é quando eu falo, fica só apagando incêndio. Você investir na atenção primária, lá no início, aonde você vai gastar muito menos com internamento, com hospital. Mas como se investir na educação, no futuro com a segurança. Né? Sempre eu digo que... Então, é isso. Mas ainda os programas investem muito pouco nos municípios na atenção primária. Né? Hospitais com filas. Então, é uma demanda muito grande. Eu procurei, hoje já tenho unidade de saúde com horário estendido, foi chamamento de médico, mas é sempre uma defasagem, uma necessidade sempre cada vez maior. Mas a gente teve... a nossa cidade hoje tem mais flores, que eu falava que ela ia ficar mais bonita, para deixar, e a flor não é para gastar com flor, é para fazer o pertencimento da nossa cidade, valorizar o que é nosso. Hoje a gente tem mais educação, segurança foi um dos maiores investimentos. A nossa cidade tem saído em qualidade de vida, né, como uma das melhores do Brasil pela qualidade de vida, indústrias que eu trouxe para a nossa cidade. Então, começamos uma obra do novo hospital, um projeto que eu mudei, que eu idealizei, que eu mudei totalmente e vai ser um dos maiores hospitais da metropolitana, que a gente está fazendo lá. Fomos atrás de um terreno, mudamos o projeto, pensei na recepção, tirei a sacada, assim, coisas que estão acontecendo. E um sonho de muito tempo, com a ajuda também do nosso governador. Quero aqui deixar um agradecimento ao governador Ratinho. Junto com ele, tiramos do papel um viaduto da BR-376, que há mais de 30 anos era falado. O novo terminal do Afonso Pena, Renato, aquele terreno foi comprado em 2007, aconteceu, inauguramos o ano passado. Era época de campanha, eu nem sequer pude ir na inauguração, mas é isso, um governador que tem atendido os municípios e que juntos temos feito grandes obras na nossa cidade. Então, são muitas ações acontecendo, já andando mais obras. Muito se falava, eu ouvi muitas campanhas de prefeitos falando da integração. Às vezes as pessoas esquecem São José dos Pinhais, quero lembrar vocês. Antes da nossa gestão, para vir para Curitiba se pagavam 2 passagens e hoje só se paga uma. Isso reflete no bolso do trabalhador diariamente. Eu ouvi isso de um porteiro da minha sobrinha, aqui em Curitiba. Ele falou: você era prefeito? Eu falei assim: eu quero te agradecer porque eu pagava 2 passagens para vir trabalhar e hoje eu pago uma. É dinheiro no bolso dele. Né? E é algo que a gente conseguiu lá atrás. Então, assim, isso é que dá motivação
para que a gente continue fazendo cada vez mais pelo povo, pela cidade, né, desse orgulho de São José dos Pinhais e de fazer, eu cito sempre que o que mais me motiva é fazer a diferença na vida de cada um. É para isso que a gente está aqui. Nina, foi um papo maravilhoso. Já chegamos ao final aqui, assim, do nosso. Passou muito rápido. Quero agradecer pela sua presença, disponibilidade de estar aqui com a gente. Vou deixar assim teu último minutinho para você dar um recado para as mulheres, né? Aquelas mulheres que de repente às vezes pensam, será que eu teria condições? Você contou um pouquinho da tua trajetória, falou aquela câmara da verdade, ali assim, que seria para uma mulher que às vezes tem medo de ir para a política. Obrigada. Primeiro quero te agradecer, Renata. É um prazer estar aqui com você nessa prova educativa. Parabéns ao Instituto Casagrande pelo grande trabalho que faz no Brasil afora, reconhecidíssimo, a diferença que vocês fazem na educação, em todos os setores nos quais vocês estão. Também parabenizar a TV Evangelizar, o Padre Reginaldo, essa grande obra, né, da TV Evangelizar. E a vocês, mulheres, eu quero falar que nós podemos sim. Podemos e fazemos com competência, com qualidade, mas primeiro você tem que acreditar em você. Acredite que dá certo. E dá. A gente pode transformar a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida, quando a gente acredita no que a gente faz. Então, tenha essa certeza que nós podemos fazer o que quisermos, da forma que quisermos, mas sempre não esqueça de colocar o coração junto. E vamos firmes que vai dar sempre certo. Estou na torcida por você e vamos juntos fazer um mundo cada vez melhor. Valeu, Nina. Muito obrigado. Obrigada aí, parabéns, Renato. Adorei o papo aí. Pessoal, a gente está encerrando mais uma prosa educativa. A semana que vem a gente volta com mais um convidado ou uma convidada especial. Agradecer muito a Nina, parabéns pela sua gestão. E até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.